Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Água Santa, válido pela quarta rodada do Paulistão 2023 e terá transmissão do Premier Futebol Clube no pay-per-view e também da Record, né? E vamos falar desse jogo, né? Um jogo que é importante, é um jogo importante para o Santos, né? Um jogo que o Santos, de fato, tem a necessidade e a obrigação de ganhar. O Santos tem que ganhar do Água Santa. Não tem desculpa, não tem argumento, não tem conversa, não tem papo furado. O Santos tem que vencer o Água Santa, independente de qualquer coisa. Até porque, assim, são várias razões pra gente estar falando isso, né? Mas não é só a questão da tabela, da classificação, do Santos ter que somar ponto, não. É isso, é claro que é isso, também é isso. Mas não é só isso. O Água Santa é o pior time do campeonato, o pior de todos, pior, né? Não venceu até agora em 3 jogos disputados por enquanto, só um ponto. No caso, um empate e 2 derrotas, né? Então, o Santos tem que ganhar do Água Santa. Não tem argumento nenhum, não tem desculpa, não tem conversa, não tem papo furado. O Santos tem que ganhar do Água Santa. Independente de tudo e de qualquer coisa, o Santos tem que ganhar do Água Santa. Até porque, né, até mesmo também para poder, assim, aliviar esse momento aí que o Santos está passando, né? Porque o Santos começou o Campeonato Paulista assim. O Santos começou ganhando no Mirassol, ganhando de virada do Mirassol. O Santos perdeu do Guarani de 2-0, empatou com o São Bernardo em 1-1, né? Mas empatou com um gol contra do São Bernardo, né? E nesses 3 jogos não foram jogos fáceis para o Santos. O Santos ganhou do Mirassol, ganhou, legal, mas ganhou de virada, né? Ganhou de virada, no caso não que ganhar de virada seja ruim, não é isso. Mas o Santos saiu atrás do placar de um time que tecnicamente é um time inferior a ele e foi engolido pelo Mirassol. No caso, o Santos ganhou do Mirassol de virada, né? Eu falei do Mirassol, enfim. O Santos começou o campeonato ganhando do Mirassol de virada. Saiu atrás do placar. Ganhar de virada, assim, não é uma coisa ruim. Mas, no caso, o Mirassol saiu na frente e dominando o Santos. O Mirassol praticamente engoliu o Santos no primeiro tempo. No segundo jogo do Santos, que foi contra o Guarani, que o Santos perdeu do Guarani de 2-0, o Guarani dominou completamente o jogo, dominou completamente o Santos. O Santos sofreu contra o Guarani. Sofreu demais. Contra o São Bernardo, a mesma coisa. O Santos teve atuações inferiores em 3 jogos. O Santos teve atuações ruins nos 3 jogos. Atuações ruins, atuações que não são de deixar a gente satisfeito, que na verdade estão longe de deixar a gente satisfeito. E jogou pior tecnicamente, jogou pior do que times que são tecnicamente inferiores a ele. Porque com todo o respeito ao Mirassol, ao Guarani e ao São Bernardo, né? Com todo o respeito que eles merecem. Mas o Santos é muito mais time do que os 3. Pelo menos tem que ser. Pelo menos tem que ser, né? E o Santos jogou muito mal contra eles. Jogou muito mal, né? Então, o que eu espero do Santos é um Santos melhor em campo, um Santos mais organizado nesse jogo de hoje. Nesse jogo de hoje e a partida de hoje para o campeonato inteiro, mas hoje, até porque é o Água Santa, um time que é muito inferior ao Santos e que é muito inferior também, né, que já é inferior ao Santos e é inferior também ao Guarani, ao Mirassol e ao São Bernardo, né? Mirassol, Guarani e São Bernardo. Os 3 primeiros times que o Santos enfrentou. É um time que é até pior do que os 3, tá na mesma linha, né? Mas que tá atrás, né? Então, se já é inferior a esses 3, imagina a inferioridade que o Água Santa tem em relação ao Santos. Então, o Santos tem que vencer o Água Santa. Tem que vencer. Não tem mais nada para falar. O Santos tem que vencer o Água Santa, não importa de quanto que for. O Santos tem que vencer o Água Santa, né? Até mesmo para poder assim dar uma aliviada nessa
nesse período que a gente está, nesse momento que a gente está, dar uma aliviada nisso aí, né? E, assim, melhorar a questão, né? A classificação, o Santos está na segunda colocação de seu grupo, com 4 pontos. Na verdade, todos os times do grupo do Santos têm 4 pontos. O Santos tem 4 pontos na segunda colocação, mas todos os outros, o primeiro colocado, o terceiro e o quarto colocado, também estão com 4 pontos. O que está definindo a ordem da classificação é o saldo de gols. E o Santos tem um saldo de gols pior do que o do primeiro colocado, né? E melhor do que o do terceiro e do quarto. Por isso o Santos fica na segunda colocação. Então, o Santos tem que vencer para pelo menos, no mínimo, continuar nessa segunda colocação, né? Porque no final, em 12 rodadas, são os 2 primeiros colocados de cada grupo que avançam para os mata-matas. Então o Santos tem que ganhar para pelo menos, se manter nessa segunda colocação e dependendo dos resultados dos outros times, até poder terminar essa rodada na primeira colocação do seu grupo, né? E claro, aliviar esse momento que a gente está passando, né? E a gente poder vir aqui depois, né? De um jeito melhor, né? De um jeito mais tranquilo e mais feliz pra gente estar falando desse jogo aí, falando de uma possível vitória do Santos, né? Mas enfim, a questão é que o Santos tem muita coisa para resolver no elenco. Muita questão para resolver no elenco. Contratação, né? O Santos contratou Messias, Mendoza, João Lucas, Dodi e Vladimir. Que no caso, né, o Vladimir ele voltou, mas ele só voltou para compor um elenco. E ele vai ser muito difícil dele ser usado, porque o nosso goleiro é o João Paulo. E ele não se e eu acho que não tem como comparar o João Paulo com o Vladimir. O João Paulo é muito melhor do que o Vladimir. Então, no caso, o Vladimir só iria jogar em último caso. No caso dos outros, Messias, Mendoza, Dodi, João Lucas, né? Vão jogar muito mais. Né? Mas nenhum desses daí é um reforço de fato, um reforço de peso. Né? São só para compor o elenco. Então, o Santos tem que contratar. Então, tem que contratar jogador de peso. E contratar enquanto ainda pode, enquanto ainda dá tempo. Porque ainda tem como contratar. Contratar enquanto ainda tem tempo. Não sei se esse vídeo vai chegar na diretoria do Santos, né? Eu acho que não, claro. Né? Muito provavelmente não. Mas tem que fazer esse desabafo aqui, né? O Santos tem que contratar jogador de peso enquanto ainda dá tempo, né? Para de fato reforçar esse time e levar esse time para um patamar mais competitivo. Fazer do Santos de novo um time mais forte, um time mais competitivo. Fazer o Santos ser de novo um time forte e competitivo. Porque isso não está acontecendo. Então isso tem que acontecer, né? Enfim, depois de todo esse desabafo, vamos falar provável escalação do Santos que eu já enrolei demais. Enfim, provável time do Santos hoje, com algumas mudanças, né? Com algumas mudanças em relação aos últimos jogos. É o seguinte, João Paulo, Natan, Messias, Maicon e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Sandri ou o Dodi, Carabarral, né, ganhando uma chance aí no time titular, né, vamos ver como que ele vai se comportar, né? Ângelo ou Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. Então é esse o provável time do Santos para enfrentar o Água Santa. Enfim, né? Então é isso, né? Acho que esse time do Santos, eu não tenho muita coisa para falar, mas é um time que, no caso, tem condição de vencer o Água Santa, né? Eu não sei muito bem se eu aprovo essa escalação ou não sei, tem que ver como que ela vai se comportar em campo, mas eu acho que é uma escalação que tem condição de vencer o Água Santa, tem que ter condição de vencer o Água Santa, né? Porque o Água Santa, pior time do campeonato, como eu já falei aqui, pior time do campeonato, não ganhou ainda, só 1 ponto em 3 jogos, 2 derrotas, só 1 empate. Então, não tem conversa. O Santos precisa ganhar do Água Santa. Precisa. Tem que ganhar do Água Santa, né? E não é só porque ganhou, né, depois de ganhar, não é só por isso que a situação já vai estar ótima, perfeita, excelente, não precisa contratar, tá tudo bem. Não. Ainda assim o Santos vai ter que melhorar muita coisa. Ainda assim o Santos ainda tem muita coisa para melhorar, para resolver nesse time, né? Ainda vai ter que contratar jogador de peso para de fato reforçar esse time, né? Para mudar esse perfil que o Santos está tendo agora, porque o Santos agora está com um perfil ruim,
muito ruim, né? Assim, não tem nem o que falar, né? Se a gente ficar falando aqui, a gente vai ficar umas 6 horas aqui falando de tudo que tem que apontar de negativo, né? Então, é isso, mas resumidamente vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer, né? O Santos tem muita coisa para resolver e ainda ganhando do Água Santa tem que resolver mesmo, né? Não é só porque ganhou do Água Santa que não tem que resolver nada, tem que resolver, né? Então, enfim, o Santos precisa fazer um bom jogo hoje, precisa fazer um bom jogo, um jogo de qualidade, um jogo decente e vencer o Água Santa. Sem pressão, não tendo pressão, não tendo sofrimento, não tendo tensão, não sendo um jogo sofrido, sendo um jogo tranquilo. O Santos tem que ganhar do Água Santa de forma tranquila. Pelo menos, no mínimo, ganhar de um jeito tranquilo. O Santos, em 3 jogos, saiu atrás do placar nos 3. Ganhou do Guarani, do Mirassol de virada. Ganhou do Mirassol de virada, perdeu de 2-0 do Guarani e empatou com o São Bernardo em 1-1 no final do jogo com um gol contra. Os 3 jogos com uma atuação muito abaixo do que a gente estava esperando e os 3 jogos sendo dominados por times tecnicamente inferiores, né? Então, que dessa vez, na 4ª rodada, o Santos seja diferente, tenha uma atuação melhor do que a dos 3 jogos anteriores, faça um jogo melhor, faça um jogo mais tranquilo, esteja mais tranquilo em campo com relação ao adversário até então, né? Até porque com relação ao adversário, tem que no mínimo ser um jogo mais tranquilo. Então que o Santos tenha um jogo tranquilo e vença o Água Santa. Vença de uma forma pelo menos tranquila, sem ter sofrimento, sem ter pressão, sem ter tensão por parte do adversário, sem levar sufoco do Água Santa. Não pode ser assim. O Santos tem que vencer o Água Santa pelo menos com tranquilidade, no mínimo, né? Enfim, então é isso que eu tenho para dizer e eu espero que depois a gente possa estar aqui, né, pelo menos melhor dos ânimos para poder falar desse jogo aí, falar de uma vitória do Santos. Enfim, então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado. Já quero te pedir para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso, você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Faz isso para me ajudar, não custa, é de graça, você não paga nada, me dá aquela força, aquela moral que é muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, eu deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.